Olá, pessoal do canal Vamos Fazer Dinheiro. Sejam muito bem-vindos a mais uma análise estruturada e direto ao ponto. Hoje a gente vai destrinchar uma verdadeira gigante do nosso mercado, a Uzi Minas, olhando bem de perto para as ações UZIMI5. A ideia aqui é elevar o nível da conversa, tá? Vamos fazer um estudo profundo, estratégico e sem qualquer tipo de ilusão sobre essa empresa. A gente está falando de uma ação clássica de ciclo de commodities. Isso significa que ela traz um potencial enorme de ganho, mas o risco acompanha na exata mesma proporção. Então, preparem-se para entender a mecânica real por trás de um verdadeiro turnaround. Para organizar o nosso raciocínio de hoje, a gente vai passar voando por 6 pontos. Visão geral da Uzi Minas, a ilusão do preço, do prejuízo ao lucro, riscos e oportunidades na mesa, uma comparação estratégica com os pares e fechamos com o veredito e os próximos passos. Vamos nessa? Ponto 1. Visão geral da Uzi Minas. Vamos decodificar essa gigante. Bom, antes de olhar para qualquer número ou gráfico piscando na tela, a gente precisa entender os motores que fazem a Uzi Minas funcionar no dia a dia, certo? Basicamente, ela é uma das maiores siderúrgicas do Brasil. E a operação se divide em 3 frentes principais. A produção de aço é o grande coração do negócio, é o que realmente traz dinheiro para casa. Mas eles também atuam na mineração de ferro e na criação de produtos transformados para indústrias pesadas, tipo o setor automotivo e a construção civil. Compreender essa base industrial é literalmente o primeiro passo para sacar como a empresa reage ao mundo exterior. E por fornecer esses materiais super básicos para a construção de carros, prédios e infraestrutura, a Uzi Minas sofre do que chamamos de dependência cíclica. O que isso quer dizer na prática? É bem simples, é um reflexo direto do cenário macroeconômico. Se a economia cresce, a demanda por aço vai lá nas alturas e a Uzi Minas decola junto. Mas se a economia dá aquela freada e as construtoras e montadoras diminuem o ritmo, a empresa sente o baque na hora. O destino dela é totalmente atrelado ao compasso da economia. Ponto 2. A ilusão do preço. Será que a gente está mesmo diante de uma pechincha? É exatamente por causa desse sobe e desce da economia que a gente chega numa pergunta bem perigosa. Será que ver um preço baixo na tela significa de fato um bom negócio? O número que mais salta aos olhos quando a gente olha para a Uzi Minas hoje é este aqui. Considerando os dados recentes e as projeções, a gente vê a ação negociando ali na casa dos R$ 6,90 até R$ 7,20, com o múltiplo PVP, que é o preço sobre o valor patrimonial, de absurdos 0,4 vezes. Traduzindo, o mercado está precificando a empresa por menos da metade do que vale o próprio patrimônio líquido dela. Num primeiro momento, isso soa como uma barganha imperdível, não é mesmo? Mas aqui vem o balde de água fria. A ação parece barata, só que ela está assim por um motivo muito específico. Quando a gente cava um pouquinho mais fundo nos indicadores, essa ilusão vai se desfazendo. O PL, ou o preço sobre lucro, está negativo, simplesmente porque a empresa acumulou prejuízos recentes. O famoso dividend yield, aquele retorno em dividendos que a gente adora, está ali praticamente zerado, nada de renda passiva caindo na conta. E o ROI, que mede o retorno sobre o patrimônio, também está no vermelho. Ou seja, esse baita desconto no preço é um reflexo claro de um momento de dificuldade operacional fortíssima, e não só o mercado dando sopa. O que nos leva à parte 3, do prejuízo ao lucro, o famoso turnaround. A história da Uzi Minas, no entanto, não é só ladeira abaixo. A gente está acompanhando agora uma mudança de ventos, um verdadeiro ponto de inflexão. E a diferença na tela é gritante. A empresa passou por uma fase muito sombria, reportando um prejuízo gigantesco de quase 2 bilhões e 900 milhões de reais lá em 2025. Esse rombo absurdo veio de margens super apertadas, custos altos, preços do aço lá embaixo, além daquele impacto contábil chato de redução de valor, o impairment. Mas olha só como o jogo virou de forma surpreendente. No primeiro trimestre de 2026, a empresa já entregou um lucro de 896 milhões de reais. Isso é um salto espantoso de 166% na comparação ano a ano. E o pulo do gato aqui nem é apenas a última linha do balanço, mas sim o EBITDA, que é a métrica que mostra a geração de caixa da operação. Esse número veio bem acima do que o mercado esperava. Quando o coração do negócio volta a gerar caixa desse jeito, a gente recebe uma baita pista de que a pior parte desse ciclo pode ter ficado para trás e que a empresa está finalmente religando os motores. Parte 4. Riscos e oportunidades. É hora de pesar essa tese. Com essa recuperação começando a dar as caras, a gente chega numa verdadeira encruzilhada. Avaliar o Ziminar agora exige colocar tudo na balança. De um lado, temos ventos muito a favor. O setor de aço pode engatar uma melhora globalmente. Além disso, a gente tem aquelas medidas de proteção comercial aqui no Brasil, como as tarifas antidumping contra o aço importado,
Isso, somado a uma possível queda nas exportações da China, pode dar um fôlego enorme para as margens da Usiminas, que inclusive está com caixa surpreendentemente saudável agora. Do outro lado da moeda, o risco é pesadíssimo. Se a economia chinesa decidir inundar o mundo com aço barato de novo, os preços globais despencam e o lucro da Usiminas evapora na mesma velocidade. É um ativo de altíssima volatilidade e que historicamente sofre com margens fracas. Risco e retorno andam super abraçados nessa tese. Parte 5. Comparação estratégica, posicionando a Usiminas no nosso mercado. Para ancorar bem o tamanho desse risco na nossa cabeça, nada melhor do que olhar para o lado e comparar com os pares do setor de materiais básicos. Isso ilustra brilhantemente o que a gente tem nas mãos. A Vale, por exemplo, é mineração pura, tem menos exposição à indústria de transformação. A Gerdau também é do aço, claro, mas tem uma operação bem mais diversificada geograficamente e muito mais estável. A Suzano é cíclica por conta da celulose, só que ela é uma líder global incontestável, ela dita as regras do jogo. E a Usiminas? Bom, a Usiminas é de longe a combinação mais explosiva. Ela é extremamente cíclica e ainda está remando num processo de reestruturação. Desse grupo todo, sem dúvida nenhuma, a ação mais volátil e imprevisível. E chegamos à parte 6, veredito e próximos passos. A nossa visão profissional. Juntando todas essas peças, qual é a leitura final, fria e calculista sobre esse investimento? Os dados mostram que sim, existe um potencial claro de valorização na mesa. O mercado estima um preço-alvo ali gerando na casa dos R$ 8,50. Isso dá um potencial de ganho, um upside, superior a 20%. É por isso que tem muito analista focado no curto prazo, recomendando a compra agora, apostando que essa recuperação já pegou tração. Mas a visão profissional exige cautela. Para o médio prazo, tudo depende de o ciclo do aço continuar favorável. É um ativo altamente imprevisível, feito sob medida para quem tem um perfil de risco bastante agressivo e um estômago forte para aguentar os solavancos. O grande insight, a sacada do investidor profissional, é que a Usiminas definitivamente não é aquela ação para comprar e esquecer na gaveta. Ela é um instrumento puramente focado em operar ciclos. A lógica fria desse mercado se resume a esta frase: compra-se quando ninguém quer, no meio da tempestade, com os balanços sangrando, e vende-se quando o lucro volta, os jornais anunciam recordes e todo mundo fica interessado de novo. E a pergunta provocativa que a gente deixa hoje para reflexão é a seguinte: será que o mercado já viu o fundo do poço desse ciclo do aço? Ou a gente ainda tem mais dor de cabeça vindo por aí? E para a comunidade do canal Vamos Fazer Dinheiro, a análise de hoje termina, mas o nosso trabalho diário continua. Se esse estudo gerou valor de verdade, por favor, deixe o seu gostei, aquele like caprichado no vídeo, porque isso apoia demais a nossa produção. E deixa também um comentário aqui embaixo. A Usiminas pré-oportunidade do momento ou é melhor passar longe? Aproveite para se inscrever no canal e faça a ativação do sininho para não perder os novos vídeos e as próximas teses que vamos trazer. Agradeço imensamente pela companhia de sempre e até a próxima!